Melhorias na estrutura do projeto. Então, hoje nós recebemos esse projeto, a aluna pediu para fazer uma avaliação, para saber se está no caminho, se temos algumas dicas para passar para ela, porque ela precisa entregar esse trabalho hoje. Então, eu dei uma olhada geral, no geral, as definições que ela trouxe, tanto na justificativa quanto aqui no problema, estão muito boas. A introdução, eu vi que ela seguiu muito bem o passo a passo do assistente de blocos, né? Tanto que ele deu a nota geral 9,1. E aí eu percebi apenas que ela deixou um bloco em branco, que é esse último bloco aqui da estrutura dos capítulos. Então, o monográfico, ele orienta parágrafo por parágrafo. Cada tópico desse aqui corresponde a um parágrafo, então todos eles precisam ser preenchidos. O último tópico eu vi que ficou sem preenchimento, está em branco, então é muito importante a aluna preencher, porque como estamos na fase do projeto, aqui é a estrutura dos capítulos. Então, quando o orientador olhar esse parágrafo, ele vai ter uma ideia, uma noção de quais capítulos a aluna quer abordar. Por isso tem uma importância, né, de preenchê-lo também, não deixar ele vazio. Então, dando uma prévia geral, a gente pode perceber que a estrutura, né, está muito boa, os parágrafos também. Uma dica para ela continuar a escrita do projeto é escrever parágrafos mais curtos, como por exemplo esse aqui está muito bom, né? Então ele iniciou, teve um ponto e finalizou com mais uma frase. Cada frase é aconselhada a ter uma média de 1,5 linha, no máximo 3 linhas. A gente pode observar aqui que teve uma frase, 2 frases, 3 frases, 4 frases, 5 frases, 6 frases. Então ultrapassou um pouco. Mas como nós estamos na introdução, o início até que ele pode vir, né, com uma quantidade um pouco maior de frases, mas eu aconselharia ela a deixar até 4 frases por parágrafo, porque precisa seguir fielmente a técnica TSAC. Então, como a aluna precisa abordar bastante, aqui uma dica que eu daria, se nós temos 6 frases, dividir essas frases em 3 e transformar em 2 parágrafos. Então, aqui a vida contemporânea trouxe, aqui ficou no terceiro parágrafo. Vou entrar aqui no terceiro. Olha, ele ficou bem extenso. Então, aqui temos uma, 2, 3. Vou dividir a partir daqui. Aí nós ficamos com mais, né? Uma, 2 e 3 frases. Então, essa divisão aqui foi necessária para não ficar parágrafos muito longos. Eu aconselhado é que cada parágrafo tenha no máximo 8 linhas. Então, se eu faço a junção aqui, ó, ele vai ficar com mais de 8 linhas, né? Então, o mais aceitável pelos orientadores é que cada parágrafo tenha até 8 linhas. Pode existir orientador que pede que escreva parágrafos maiores, de 10, por exemplo, né? Mas isso depende muito do orientador. Nós sabemos que pela banca, né? Pode ser que o orientador aprove assim, mas quando o aluno chega na banca, a banca pode questionar. Então, é muito importante ter essa divisão. Eu vou separar aqui novamente. Vou avançar. Objetivo da pesquisa, né? Eu trouxe aqui o foco. A justificativa também já está aqui bem alinhada. Está bem escrito, o tamanho está ótimo também. A metodologia adotada na pesquisa também trouxe aqui, a aluna trouxe. Aqui ficou uma frase solta. Ainda classificamos este trabalho como exploratório e bibliográfico, cujo objetivo obtivemos dados importantes e atuais relacionados ao tema. Então, aqui ficou uma frase solta, né, sozinha. Para não deixar essa frase sozinha, nós vamos juntar ela com a anterior para formar um parágrafo. Então, nós teremos um parágrafo de 1, 2, 3 frases com as que nós vamos juntar. Então, está atendendo, não está passando de 4 frases, a gente pode fazer essa junção. Aqui a nota está 8, a gente pode clicar em mostrar regras. Ele diz que tem que ter no mínimo 90 palavras. Quando eu desço aqui, ó, aqui mostra que está dando 67. Aqui pela estrutura do parágrafo dela, até que está atendendo, né? Então,
ela pode avançar assim mesmo. Mas ele dá essa média porque o monografo sabe a média que o orientador espera, né, por quantidade de palavras e esses detalhes assim. Então, vou avançar aqui, como eu mencionei, o último parágrafo, ele ficou em branco. É muito importante que a aluna ensine a metodologia contínua. Então, vou concluir. A problematização eu vi que também está adequada, ela seguiu perfeitamente o assistente de blocos. A justificativa também seguiu o assistente, né, e trouxe aqui a justificativa. No final, examinar cautelosamente o contexto em que se vive e como se vive os orientadores religiosos é uma forma eficaz de compreender o porquê o burnout e depressão têm afetado tanto esses dirigentes. E a ideia principal da justificativa é que o aluno apresente a importância de abordar o tema estudado, que ela pesquisou, né? Então, aqui mostra muito bem a importância do estudo. Essa é a ideia da justificativa. Revisão de literatura para a fundamentação. A revisão, aqui, por exemplo, nesse parágrafo, eu observei que faltou ela informar de onde ela tirou essa informação, faltou a referência. De acordo com uma pesquisa da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse do Brasil, 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout. Muito boa a informação, né? Mas de onde ela tirou essa informação? Foi de um site? Foi de um livro? Então precisa ter a referência. Aqui também ficou sem referência, mesmo que ela está mencionando o título da Organização Mundial, ela precisa referenciar aqui na frente, colocar qual foi o ano de publicação. Como é uma citação direta, precisa informar a página também. Aqui embaixo também está sem a referência. Aqui ela colocou a referência. Então, os outros parágrafos que ela trouxe também precisa ter referência. Né, igual nessa citação aqui, tem o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página. Todas as citações anteriores precisam ter essa referência. E eu percebi que a aluna trouxe aspas no parágrafo. Essas aspas, se no próprio texto teve, né, o autor inseriu essas aspas, então está ok. Mas se foi a própria aluna que inseriu, não tem necessidade. E quando a gente traz uma citação direta longa no texto, ela necessita apenas do recuo. Quando é uma citação direta curta, que ela necessita de aspas, mas pelo que eu vejo, ela aplicou o recuo e a aspas, então não tem a necessidade. Seria apenas o recuo mesmo. Mas depende também se o livro colocou essas aspas, porque se ele colocou, ela mantém igual no livro, que a citação precisa ser exatamente igual ao do livro. A mesma de sugestão segue para os outros, né? Aqui tem um tracinho aqui tem aspas, mas dá para ver que não é do texto. Aqui também tem aspas no início e no final. Então, essas aspas só precisam manter nessa situação aqui caso estiver no texto original. Se não tiver, é necessário a aluna remover. Aqui também outra citação sem a referência. É muito importante ter a referência para o aluno não cair no plágio. E os parágrafos também, né, manter em 4 frases e uma média de 1 linha e meia, no máximo 3 linhas por frase. O objetivo geral, a aluna mencionou que a que ela fez de forma mais direta, ficou muito bom, só que foi exigido pela faculdade que ela acrescente mais conteúdo. Então, o objetivo, ele precisa apresentar a ideia que o que o aluno quer de proposta, né, para o trabalho, a ideia principal, e também precisa conter o que vai contribuir para o público. Então, o público aqui, pelo que eu vejo, né, são os religiosos, né, os líderes religiosos. Então, esse trabalho vai contribuir em que para esse líder? Como a aluna precisa acrescentar mais conteúdo, ela pode trazer um exemplo de como vai contribuir. Por exemplo, observa-se que os líderes religiosos precisam cuidar das pessoas, por isso ele precisa ficar livre dessas doenças que são a depressão e o burnout, exatamente para poder continuar auxiliando, né? E trazer essa explicação, continuar com a explicação.
Os objetivos específicos, geralmente as instituições pedem de 3 a 5. Eu vi que a aluna trouxe apenas 2. Analisar e entender sobre depressão em líderes religiosos. Está faltando mais objetivos aqui. E os objetivos, para ser mais específica, eles são os passos que o aluno vai dar para alcançar o objetivo geral. Então, por exemplo, primeiro passo que eu vou dar vai ser pesquisar sobre a depressão. Segundo passo, pesquisar sobre o burnout. Terceiro passo, entrevistar líderes religiosos, ou então analisar o comportamento de líderes religiosos. Então, são passos que ela daria para realizar a pesquisa dela. Por isso é necessário acrescentar mais passos aqui. Eu perguntei para a aluna se ela tinha passado pela nossa ferramenta proposta de pesquisa. Ela mencionou que sim. Então, vale muito a pena a aluna voltar lá na proposta. Eu vou entrar aqui numa proposta para apresentar para vocês. Vale a pena ela entrar na proposta, clicar nesse botãozinho laranja, vir aqui nos elementos e descer a tela que vai ter 5 objetivos específicos. Então, o monográfico sugere os objetivos, então é muito importante a aluna pegar pelo menos 3, porque a faculdade exige de 3 a 5. Aqui são 2 bem diretos, analisar e entender basicamente a mesma coisa, né, sobre depressão em líderes, então tem a necessidade mesmo da aluna trazer mais objetivos. Então, quando eu entro aqui no assistente de blocos, a gente pode perceber que os objetivos têm que vir com pontos. Como ela está no projeto, precisa vir em pontos assim. Então, eu vou pegar os meus objetivos aqui de exemplo. A aluna vai fazer a mesma coisa, vai entrar na proposta, copiar os objetivos, vir aqui no bloco, colar os objetivos e pontuar eles. Como assim, né? Seleciona todos os objetivos, vem aqui do lado, no topo da tela, aqui no cantinho superior, e aplica essa lista. E aí, ó, ele aplicou ali em cima, né? Mas para aplicar nos de baixo, eu posso deletar um espaço e dar um Enter. Aqui é a mesma coisa, eu deleto um espaço e dou um Enter. Assim ele faz a pontuação em cada objetivo. Aqui eu vou dar um Ctrl Z, porque esses objetivos eu coloquei apenas de exemplo para a aluna, mas aqui ela vai trazer os objetivos dela mesma. E caso ela não tenha feito os objetivos ainda, é só passar pela nossa ferramenta chamada proposta de pesquisa. A proposta de pesquisa ela vai fazer algumas perguntinhas que o próprio orientador faria, e quando a aluna responder todas essas perguntinhas e avançar, vai dar uma sugestão de títulos, que é o que a aluna precisa falar lá na introdução. Quando avança, ele dá sugestões de problemas de pesquisa. Eu vi que a aluna já montou um, mas ele vai sugerir também. E aqui já vem os elementos, né? Então, só de responder aquele primeiro questionário, o monográfico já vai sugerir os outros elementos também. E tem essa facilidade de fazer bem mais rápido. Então, os objetivos específicos a aluna vai precisar acrescentar. A metodologia, só faltou a aluna seguir o assistente igual ela tinha seguido os outros elementos. Quando eu entrei aqui no assistente de blocos, eu vi que a aluna colocou o conteúdo tudo aqui na finalidade. Então, ele está todo aqui, toda a metodologia está aqui. Mas, na verdade, ela precisa seguir o assistente, porque a finalidade ela só vai falar se a pesquisa dela é básica ou se é aplicada. E aqui, durante o texto, eu não vi essa definição, se a pesquisa dela é aplicada ou se é básica. Mas, para ela saber, aqui a gente tem um exemplo do que é uma pesquisa básica, do que é uma pesquisa aplicada. E quando avança, ele pede aqui análise dos dados, né? A análise dos dados, ela vai falar o que ela vai usar para analisar. No primeiro parágrafo, ela trouxe isso muito bem. Ela falou que o levantamento, ela vai fazer um levantamento, também vai obter dados descritivos. Isso seria os passos da análise. Então, esses passos precisam vir nesse campo aqui, da análise dos dados. O próximo pede os objetivos. O objetivo é para ela dizer se a pesquisa dela é exploratória, descritiva ou explicativa. Então, lá no primeiro parágrafo, ela trouxe, relatando, eu vi aqui ela colocar exploratória. Então, esse trecho aqui, né, do exploratório precisa vir aqui. Vou copiar aqui e vou colocar aqui.
precisa vir nesse campo. Depois é o sujeito do estudo, para falar se é qualitativa ou se é quantitativa. Então, se eu não me engano, ela trouxe lá em cima também. Pesquisa exploratória, devido à pesquisa teórico-física como exploratória. Ó, tem exploratória 2 vezes, ó, tem a mesma frase 2 vezes, então é preciso observar para não ter repetição. Os dados secundários. Então, realmente, ela precisa mencionar aqui qual é o tipo dela, se é qualitativo ou se é quantitativo. E depois temos os procedimentos específicos, que é para ela falar se é pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, ex post facto, pesquisação ou participante. Então, ela colocou tudo aqui na finalidade, mas cada etapa dessa finalidade vai entrar em um bloquinho diferente e é preciso seguir cada um para ter um bom alinhamento. Então, essas são minhas dicas para a aluna. Se você gostou dessas dicas, curta, comenta, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante nessa fase da elaboração. Bons estudos!